Olá, tudo bem? Mais um vídeo importante aqui para vocês, para você estar à frente das informações em relação ao coronavírus, em relação ao que fazer nesse período que você está aí na sua casa, que você está aí trabalhando da forma limitada que essa situação está criando. Estou aqui para disponibilizar informações para você e te deixar à frente para você se programar, para você cuidar da sua família, cuidar do seu trabalho, tá bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vitor, eu trabalho com superimunidade há mais de 20 anos, casos graves de cura, alergias, que a gente trabalha da maneira natural, com boa alimentação, yoga, meditação, mas agora a gente vai falar de outros dados científicos e o andamento, principalmente político da situação. Então é muito importante agora eu trazer o meu lado economista para falar com você, para você entender um pouco dos players, né? das pessoas, né? Das entidades que estão envolvidas nessa dinâmica, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu trabalho há 20 anos com isso, já me curei de câncer e trabalho com isso há muito tempo, tá bom? Vamos em frente para o que interessa a você. Então, vamos entender um pouquinho o que é a hidroxicloroquina, tá bom? De acordo com a organização registrada na Suíça, Medicines for Malaria Venture, a cloroquina é um derivado do quinino, que os químicos franceses em 1820 isolaram da casca da árvore cinchona encontrada na América do Sul, empregando-a para tratamento para a febre. Ela foi usada muito na década de 40, né, para ajuda contra a malária. A razão pela qual Trump elogia a hidroxicloroquina é porque demonstra em laboratórios serem eficazes contra os coronavírus com síndrome respiratória aguda grave, incluindo a SARS, que causa o Covid-19 e outros coronavírus, disse o CDC. Quem é CDC? O Centro de Combate às Doenças norte-americano, que está trabalhando concentrado na solução, né, e nas ações ligadas ao problema do coronavírus nos Estados Unidos. O Trump foi muito criticado porque ele se antecipou a alardear os resultados dos exames, dos testes, sendo que os testes estão em fase inicial. Então isso gerou uma correria, a compra das pessoas do remédio para tentar se proteger. Mas eu quero dizer aqui, tá, que eu vejo muitas pessoas e o próprio ministro da Saúde dizendo: população não compre o remédio. Mas eu tenho claras informações. Os hospitais correram para comprar esses remédios. Então tem hospitais que estão estocados com esse remédio porque eles estão precavendo do possível uso no momento da lotação, tá? Então, eu sei que muitas pessoas correram, mas muitos hospitais também correram em estocar esse remédio, por isso que ele está em falta para quem tem as doenças específicas, né? Que esse remédio pode ser útil, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como os hospitais estão trabalhando em relação a esta doença, tá? Em relação ao vírus. O CDC, o Centro Americano, citou um estudo documentado, que foi o estudo que o Trump se baseou, a revista Bioscience Trends, que o fosfato de cloroquina demonstrou aparente eficácia e segurança aceitável, como é uma droga forte e está sendo usada com idosos. O risco, o medo de aplicar com idosos é muito grande, né, porque pode fazer algum tipo de dano, né? Mas ele tem demonstrado, aplicada com cuidado, alguns benefícios em os estudos feitos na China, né? O diretor executivo no Brasil da Prevent Senior ontem deu uma declaração. O senhor Pedro Benedito anunciou que os pacientes da rede Prevent Senior diagnosticados com Covid-19 estão recebendo tratamento com as duas drogas, né? A cloroquina mais a azithromicina, que é um coadjuvante que pode colaborar, né, na reação da pessoa, na melhora da reação da pessoa. O que acontece é o seguinte: a mãe dos diretores do hospital, de 75 anos, estava internada desde o final da semana passada.
e ela começou a aplicação no início do fim de semana e ela apresentou significativa melhora até ontem. Essa senhora de 75 anos, eles conseguiram acelerar protocolos por causa dessa urgência, que a mãe dos diretores estava no hospital e agora todos, né, no hospital dirigido pela Prevent Senior estão sob tratamento com a nova droga, fazendo dados para o uso de protocolos. Então, o que a gente vê aqui é que eles correram na frente. Então, aqui tem uma informação importante que me parece que existe um certo receio das autoridades, os testes e todas, mas na necessidade particular dos donos dos hospitais, quando do dono do hospital, do diretor do hospital, quando a mãe dele estava lá, o hospital instalou o protocolo. Então, a gente tem que entender um pouco essa questão que a gente vai ver de como essas pesquisas vão andar e a questão emergencial, né, do uso da droga, que se sabe que tem efeito positivo, porque lá no hospital, dirigido por eles, aqui no Brasil, estão conseguindo efeitos positivos com o uso da droga. E deixa-se saber, o hospital tem estoque da droga. Então, assim, não era um estoque de malária que eles tinham, né, para malária, né, porque nós não temos essa incidência dessa forma, tá bom? Vamos em frente. O ministro da Saúde, em entrevista esta semana, no domingo, declarou já ter acesso às pesquisas sobre a efetividade do remédio desde fevereiro. Disse saber que a Fiocruz tem condição da produção do mesmo. Diz que o Brasil é fácil produtor do remédio. A grande questão é, o Brasil é fácil produtor? Ele sabia desde fevereiro das pesquisas positivas em relação ao remédio? Aqui nós temos que nos preocupar. Porque assim, o governo não tem a eficiência necessária, não tem tido a eficiência necessária de respostas, né? Por mais que estão sendo feitas coisas importantes, o Ministério da Saúde está tentando fazer coisas importantes, mas não é eficiente o suficiente para uma situação dessa. E você que está me ouvindo precisa agir em relação a isso, né? E eu vou mostrar alguns dados para vocês. É preciso uma ação da sua casa, mas é preciso você agir, porque nós não podemos deixar essas pessoas brincar de governo, né? A questão da falta de ação do Ministério da Saúde, das atitudes necessárias, é clara. Poderia se tomar medidas muito mais eficientes. Volto a dizer, 30 mil exames eram separados no começo para testar as pessoas, né? Agora eles estão falando de 1 milhão, né? Então, assim, o que é isso? Por que era 30 mil antes? Porque não se esperava a velocidade da Itália, né? A Itália é o grande exemplo. Na China não teve a velocidade de crescimento, de expansão do vírus. Então a Itália foi que assustou todo mundo quando eles viram a velocidade de contaminação da Itália. E aí todo mundo agora correndo atrás. Mas uma vez que a Itália já estava contaminando a própria população numa velocidade espantosa para todos. Para todos. Então, mas a questão é, ok, então o que vamos fazer? Né? O que vamos fazer? Então a demora para as ações são muito grandes. Né? Peço que vocês, quem quiser ouvir um pouco mais sobre essas informações, o jornalista Reinaldo Azevedo tem trazido também essa mesma linha de conduta na questão de alertar. Os políticos deveriam estar falando com os industriais, fazer máscaras, muito mais leitos. Né? A população tinha que estar trabalhando para produzir leitos, para produzir máscaras. Tá? Além de outras medidas, como essa da questão da cura, né? de ação, de ter mais pesquisadores, de liberar o que for possível da burocracia, de aceleração das pesquisas, tudo o que for possível. Né? Então, isso é muito importante. O ministro da Saúde está fazendo um bom trabalho, mas um bom trabalho nesta situação não é suficiente. Tá? Na situação que nós estamos para viver, não é suficiente. Né? É importante lembrar que a doença veio ao Brasil, para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo a vocês, a doença veio ao Brasil pela classe social que viajava, ela veio pelos aeroportos internacionais. E se sabia que ela vinha dessa forma.
Vocês entendem que é uma questão econômica que está por detrás? E que é uma questão dos ricos contra os pobres? Por quê? Mas é um discurso de esquerda. Não, não é um discurso de direita ou de esquerda. Mas assim, se tivéssemos feito testes de verdade na entrada dos aeroportos, nós continhamos a doença no aeroporto. Mas não é mais fácil deixar para depois e ter o caos que se instala hoje. Né? Por quê? Porque o caos que se instala hoje não prejudica diretamente os ricos, porque eles têm poupança. Mas os pobres não têm como se defender de uma quarentena. Eles precisam trabalhar, eles precisam do salário, eles precisam sobreviver. Em quanto tempo o nosso governo vai demorar para tomar ações radicais? É uma questão, porque ele não quer mudar a estrutura do governo. É preciso mudar a estrutura do poder. Mudar a estrutura do poder, o que eu quero dizer? Todos trabalhando para resolver essa questão. Não andar mais para as pessoas quererem manter seus cargos numa situação complicadíssima que estamos para viver, para sobreviver. Né? Então, só esse raciocínio eu não vi em lugar nenhum. E estou deixando claro para vocês como não se fala, como não se traduz para a população ideias importantes. Se sabia que vinha pelos aeroportos, por que não se tomou medidas? Né? Por que não se tomou medidas durante o carnaval? Não, se deixou para depois, para não afetar quem tem dinheiro. Agora, quarentena, fique em casa. Mas quem pode ficar em casa? Primeiro, quem tem condição de ficar em casa? Quem pode ter comida na geladeira? Né? Então, assim, muita atenção. Não seja massa de manobra. Raciocine e faça alguma coisa. Não é férias. Tá? Então, assim, você quer fazer alguma coisa? Eu vou dar ao final... Tem do vídeo lá embaixo, vai ter um link para um artigo completo, com todos os detalhes do que eu estou falando. Fontes, dados, tudo muito específico. E tem os canais de contato com o governo. Você vai poder contatar deputados, contatar senadores, contatar o presidente e contatar o Ministério da Saúde. Então tem lá os formulários para você preencher, é só clicar lá e preencher. Se você não tem muito o que fazer na sua quarentena, você preencha lá os formulários e reclame, peça ações imediatas. É preciso eles saberem que nós não estamos brincando, como eles estão. Porque, assim, nós temos uma questão de sociedade muito grave por detrás dessa situação que os países da Europa e Estados Unidos não têm. Tá? Nós somos um país de dimensão continental pobre. E eu vou provar isso para vocês aqui, como a coisa é um pouco mais complicada. A notícia continua sendo boa sobre os testes dos exames, por isso que eu falo para vocês que nós temos que exigir ações governamentais. O médico do Lenox Hill Hospital, Dr. William Grace, eu vou deixar lá no artigo que você vai achar os links para o governo para você fazer a sua reclamação. Tem um vídeo dele que eu vou deixar para você, afirma que o coquetel do remédio com 100 pacientes em estágio avançado demonstrou resultado. Então, assim, em Nova York estão testando também, né? Com 100 pacientes já estão testando e conseguindo bons resultados, tá? Os ensaios da Europa começaram, esses dados são dessa semana. Nós estamos, né, hoje é terça, então esses dados foram publicados ontem, segunda-feira. Os ensaios na Europa incluíram 3.200 pacientes de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, França e Espanha. Né? E 800 pacientes da França, onde os ensaios clínicos foram lançados no fim de semana passado. Então estão testando as mesmas drogas. Então você vê que assim, estão nesses países iniciando os testes. Né? Então percebe que é uma resposta também tardia de outros lugares. Porém, esses lugares não têm o problema social que o Brasil tem. Nós temos que trabalhar mais, nós temos que responder melhor a isso. E a gente tem a sorte de ter tido um pouquinho mais de tempo, né? Mas será que a gente vai saber aproveitar esse tempo? Aparentemente não. Notícia de hoje, eu recebi um comunicado dos hospitais, hoje,
tá? Hospital Albert Einstein, o Hospital do Coração, Hospital Sírio-Libanês, Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, em parceria com o Ministério da Saúde, iniciam as pesquisas que o ministro sabia desde fevereiro para avaliar a eficácia da segurança dos medicamentos. Mas os resultados são previstos para 60 a 90 dias. Entenderam? Os hospitais se uniram e vão começar as pesquisas. Mas eles estão prometendo, na melhor das hipóteses, 60 dias. 60 dias é pós-colapso. É pós-colapso da rede de atendimento. Então, nós temos frentes a serem atacadas, né? Máscara de respiração, leito para receber as pessoas, acelerar a aprovação desse remédio, o uso desse remédio em grande escala. Não está se falando nada disso. Por quê? Porque as classes de maior condição, de melhor condição, têm poupança e acham que não vão ser afetadas. Não tem conhecimento histórico, lógico, racional, para entender que nós vamos gerar um problema social. E você pode fazer algo. Você pode cobrar as autoridades para fazer isso. É hora deles trabalharem. É hora deles trabalharem mais do que ninguém. Tanto na China quanto nos Estados Unidos já são registrados casos de pessoas que se automedicaram e morreram. Não se deve tentar automedicação. Quando eu falo que o remédio funciona, já existe caso de morte nos Estados Unidos, lá na China, pessoas que erraram a dose e morreram. O remédio é forte. Tem que saber controlar, tem que saber dosar. Então não é sair atrás do remédio, tentar achar o remédio e utilizar de qualquer maneira. Já tem casos de mortes das pessoas se automedicarem com esse tratamento, tá? Então não estou recomendando, apesar de apontar para você que existe a solução, que os testes são super positivos em diversos países, mas é preciso acompanhamento médico, conhecimento de protocolo, conhecimento de dosagem. Tá? É preciso medir o comportamento da pessoa quando está recebendo tratamento. Então, assim, bastante importante que você tenha consciência disso. Eu quero te dar essas informações para você saber aonde você está, que situação é a nossa. Nós não somos um país de primeiro mundo. O isolamento social é uma medida para um país, não é uma medida para o país com as nossas características. Não é. Eu vejo o pessoal nas redes sociais parece estar de férias, né? Não, seja feliz. Assim, é complicada a situação, é preciso trabalhar, o governo precisa trabalhar, não é férias, né? E assim, a condição real do Brasil é isso. A maior aglomeração de pessoas no Brasil é em São Paulo, né? Favela do Paraisópolis. Você sabe qual é a média de pessoas? 8 pessoas para 2 aposentos, é a média. Maior, assim, não tem como fazer. Não tem como. Você acha que as pessoas ficam 8 pessoas em 2 aposentos o dia inteiro? Você acha? Pensa comigo. Então, assim, sai da sua bolha e pensa um pouquinho. Tá? Então, assim, o que você pode fazer por isso? Pode cobrar. Você pode mostrar para o seu deputado que você está tendo. O que você está fazendo aí? Tá de fé porque tem deputado na piscina. Porque tem senador na piscina. Exija ações imediatas. De novo, eu vou deixar o link abaixo. Você tem acesso à ouvidoria do Ministério da Saúde, você tem acesso aos senadores, você tem acesso aos deputados e você tem acesso ao presidente. Tá? Os formulários e e-mails para vocês enviarem para eles. É muito importante. Nós estamos numa situação complicadíssima. E a responsabilidade não é da população. Ficar mandando a população em casa não é a solução definitiva para o problema. Eles têm muito o que fazer. E outra coisa que você pode fazer, cuidar da sua saúde. Então aqui, eu estou falando desse jeito, mas mantenha seu bom humor, sorria. O humor é uma das medidas mais importantes, né? Então também trabalhe, haja, faça o que você tem que fazer, mas se divirta. Mantenha seu bom humor. Atividade física, mantenha atividade física. Tá? Não é para aglomeração, não é, mas mantenha, se exercite. Janela aberta,
vai dar sua voltinha e volta. Né? Não precisa sair, não precisa encontrar ninguém. O vírus, em ambientes abertos, tem mais dificuldade de sobreviver. Também não falam isso para você, né? Sono, durma bem. O sono é um dos maiores influentes no sistema imunológico. E alimentação saudável, frutas, vegetais, sementes, castanhas. Né? Outra coisa, em relação à alimentação. Gripe suína, vaca louca, H1N1 e agora coronavírus. É tudo alimentação a origem disso é alimentação com base em animais. Então, também ninguém está falando sobre isso. Então, assim, primeiro, para a imunidade, é melhor você comer vegetais. Segundo, todas essas doenças estão surgindo da utilização e do cultivo de animais para alimentação. Então, está na hora de dar um basta também nessa história. Chega, né? Chega. Vocês querem mais contaminação? Então, isso tem que mudar. Parar do homem achar que precisa fazer o uso dos animais dessa forma, porque ele está sofrendo as consequências. Né? E ninguém está falando sobre isso. Está todo mundo, né, tá indo no açougue. Então, para um pouquinho e pensa. Todas essas questões virais, contaminação da humanidade como um todo, está surgindo o uso de animais para alimentação, tá? Então pensa um pouco, por favor, tá bom? Paz, alegria, mais trabalho, tá? Até o próximo vídeo. Eu estou trabalhando, eu estou aqui estudando, pesquisando, lendo relatório, trazendo todas as informações para você. Então você também tem que trabalhar, você também tem que ajudar. O link está aqui abaixo, entra, tem um artigo completo sobre tudo que eu expliquei aqui, com todos os dados, e você vai poder entrar em contato com o governo e cobrar ações. Tá? Ações efetivas. Para a gente reduzir o impacto disso. Tá? Vamos parar de brincar, depois a gente volta para brincar. Vai ver os seus filmes, o que você quiser. Ler seus livros, fazer os seus cursos online, tudo o que você quiser. Mas cai na real. Nós vivemos num país que precisa da tua ajuda. Tá bom? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.